Olá, boa noite, boa noite. Nós vamos fazer uma live aqui. Quando Deus nos leva a vale, ou ao vale, processo que moldam, purificam e transformam. Doutor e PhD em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Quando Deus nos leva ao vale, ou a vale, ou a vales, há um processo muito forte que acontece em nossas vidas quando Deus, na realidade, Ele nos leva aos vales, né? Existem muitos vales em nossas vidas e nós enfrentamos cada dia, cada momento, muitas adversidades, muitas situações e nós ficamos perplexos diante de tantas situações ou de tantos vales que nós enfrentamos. Há momentos em que Deus, em sua soberania, sabedoria, nos conduz ao vale. Não porque Ele deseje nossa dor, Ele não quer a nossa dor, Ele quer moldar o nosso caráter, mas porque ali entre sombras e silêncios, Ele nos mostra aquilo que a claridade dos momentos jamais nos permitiria enxergar. Desculpem. No vale nós descobrimos que a fraqueza não é derrota, mas convite para experimentar a força de Deus, a força divina. No vale nós aprendemos que a solidão não é abandono, mas espaço sagrado, onde a voz do céu ecoa mais profunda. E é ali, justamente ali, onde pensávamos que nada floresceria, que Deus revela o inesperado, um renovo, uma saída, um milagre, um grande recomeço. Porque o vale é o lugar onde Ele tira das nossas mãos o que é pequeno para colocar o que é eterno. É onde Ele flecha, é onde ele fecha portas e abre outras portas maravilhosas. Abre novos caminhos que nossos olhos jamais imaginariam. É onde Ele transforma lágrimas em sementes. É onde, na realidade, isso acontece no tempo certo, brotando como um testemunho vivo. Se Deus nos leva ao vale, ou está te levando ao vale, não temas. O vale não é o fim. É o ventre onde nascem as maiores revelações. É o deserto onde brota água da rocha. É o lugar onde o improvável se torna real. O impossível se curva diante da ordem do Altíssimo. Deus te leva ao vale para te revelar que a vitória não vem da força, nem do braço humano, mas da mão potente do Senhor, nosso Deus, que nunca falha. No vale Ele te encontra, no vale Ele te molda, e no tempo certo é o do vale que Ele te exalta. Então vamos falar sobre quando Deus nos leva ao vale, é para revelar o inesperado. Quando Deus nos leva ao vale, processos que moldam, purificam e nos transformam. A vida cristã não se resume a montes altos, conquistas e celebrações. A Escritura revela que muitas vezes Deus conduz seus filhos ao vale, a lugares de prova, de silêncio, de desafios e de confrontos internos. O vale não é castigo, mas ambiente de revelação. Nele Deus manifesta aspectos do seu caráter que não percebemos na rotina comum. No vale o improvável acontece. A fé amadurece e o propósito se esclarece. Eu fiz aqui uma pesquisa, eu fiz um apanhado geral de muitos livros, de vários contextos, de vários textos,
para trazer para vocês este ensino tão maravilhoso que acalmou também o meu coração. Qual é o significado bíblico do vale? É um significado muito alto, muito profundo, muito especial. E na Bíblia o vale simboliza lugar de humilhação e de dependência. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. É o vale da humilhação, quando Deus usa a descida para preparar uma grande subida. O que é o vale da humilhação? O vale da humilhação é uma fase espiritual em que Deus permite que nós sejamos reconduzidos, confrontados, contrariados ou diminuídos aos olhos humanos, para que algo maior seja formado dentro de nós. Na realidade, não é uma punição, mas é um processo. Não é uma queda, é o trabalhar divino em nosso homem interior. Para nos dar uma sabedoria espiritual profunda. Deus quer nos levantar. Primeiro ele nos humilha. Quem ele quer exaltar, primeiro ele vai esvaziar. O vale da humilhação não é sobre vergonha, é sobre queda e reconstrução. É sobre reposicionamento. Quais são os fundamentos bíblicos que nós encontramos para isso? A Bíblia deixa claro, e muito claro, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, e o versículo 6. E o vale da humilhação é precisamente onde Deus destrói a soberba e planta a sua graça. Aquele que se humilha será exaltado. Mateus capítulo 23 e o versículo 12. Exaltação nunca vem antes da humilhação, sempre vem depois. Quais são as características do vale da humilhação? É um vale permitido por Deus. Não é obra do inimigo, é uma ferramenta divina. É a forma em que Deus está usando para trabalhar, para moldar o nosso caráter. Deus retira nossas muletas. É o lugar onde perdemos controle. Deus retira as nossas muletas, a nossa posição, os nossos aplausos, a nossa segurança humana, para que nós possamos depender unicamente dele. É um lugar onde nossa verdadeira intenção ela é revelada. No monte, as pessoas nos veem. No vale, Deus revela quem somos quando ninguém vê. É um ambiente de confronto interno. No vale, máscaras caem. Auto-engano é revelado. Motivações escondidas vêm à tona. É um período do silêncio de Deus. Não por abandono, mas para purificação profunda. Aí nós temos exemplos bíblicos do vale da humilhação. José, humilhação antes da promoção. Gênesis capítulo 37 ao capítulo 41, ele sonhou com grandeza, mas antes de reinar. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi lançado em um poço, em um vale literal, foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Mas por quê? Porque Deus estava criando um coração quebrantado, para que ele pudesse ser usado nas mãos do Senhor. Aí nós temos a revelação. Quem Deus quer colocar em posição alta precisa aprender a viver nas posições mais baixas. Nós vemos Davi, desprezo antes da glória, 1 Samuel, capítulos 16 ao capítulo 17. Antes de derrotar Golias, Davi foi desprezado pela família, foi deixado de lado quando Samuel chegou, foi desvalorizado por Saul, foi ridicularizado por Eliabe. O vale da humilhação produziu um rei com um coração quebrantado. Nós vemos Jesus, o maior exemplo de humilhação. Filipenses capítulo 3, versículos 5 ao 11. Cristo se esvaziou, assumiu forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas depois disso, Deus o exaltou
sobremaneira, e lhe deu um nome acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará diante dele. O caminho da glória passa pela humilhação. O propósito do vale da humilhação é quebrar o orgulho. Não é destruição, é poda. O orgulho impede de Deus agir. A humilhação abre o espaço para que o Espírito Santo possa agir em nossos corações. Para refinar o caráter, humilhação não mata, amadurece. Desvincular você de dependência humana. Quando todos se afastam, Deus se revela como o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o El Shaddai. Preparar você para responsabilidades maiores. Se Deus te levasse ao trono com orgulho, você o perderia. Por isso, primeiramente, ele te leva ao vale, ele nos leva ao vale. Revelar quem são os verdadeiros. No vale você descobre quem realmente é amigo, quem é irmão, e quem só estava perto do brilho. Mas é no vale que você reconhece quem é quem. O que Deus revela no vale da humilhação, quem ele é, Deus se torna mais real. Quem você é, quem nós somos, fortalezas internas são expostas. Seu verdadeiro propósito, humilhação, precede missão. A glória dele sobre nós. Quando você desce, ele sobe. Que tudo é pela graça, não é mérito, é misericórdia. Tudo o que acontece conosco é a grande e infinita misericórdia de Deus, compaixão de Deus, a graça de Deus. Como se comportar no vale da humilhação? Não reaja com orgulho. Humilhação aceita é quebrantamento. Humilhação rejeitada é revolta. Silencie. Vale não é palco, é câmara de transformação. Não fuja. A fuga prolonga o processo. A submissão acelera o resultado. Mantenha o coração limpo. Perdoe quem te humilhou. Isso abre caminho para a exaltação. Continue servindo. Quem serve no vale, reina no monte. Aleluia. A promessa pós-vale. Deus nunca deixa alguém no vale da humilhação sem uma promessa de exaltação. José se tornou governador, né? As pessoas se tornam governadores. José se tornam governadores. Davi se tornam reis. Cristo foi coroado acima de todo nome. E uma boa notícia, querido, o vale é temporário. A promoção é permanente. O vale da humilhação não é o fim, é o começo. É a forja onde Deus molda seus maiores vasos. Ele é o terreno onde ele planta futuros reis e futuras promessas. Se você está no vale da humilhação, não desista. É o sinal que Deus está te preparando para algo maior, para algo grande, algo que só pessoas quebrantadas suportam e só pessoas transformadas honram. Quem desce com Deus sobe com glória. Lugar de humilhação e dependência, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, o versículo 4. É lugar de confrontação espiritual. O vale de Elá, Davi enfrentou Golias. 1 Samuel 17. É lugar de recomeço e restauração. Vale de ossos secos. Deus trouxe vida ao impossível. Ezequiel capítulo 37. Lugar de revelação divina. Deus fala no silêncio, onde o orgulho humano se cala. Assim, o vale é o lugar onde Deus transforma o comum em algo fenomenal, em algo extraordinário. Porque Deus nos leva ao vale para fortalecer a nossa fé. Nos montes vemos o horizonte. No vale aprendemos a confiar em Deus em cada passo. Abraão teve revelações no monte, mas no vale foi que ele aprendeu a confiar. Quando
tudo parecia perdido, para revelar que não percebemos na superfície. O inesperado de Deus não é revelado nos lugares de conforto, mas nas regiões profundas da nossa alma, para nos moldar, para nos preparar. José passou pelo vale da prisão para ser preparado para o trono. Davi passou pelo vale do desprezo antes de ser coroado. O vale não destrói um escolhido, ele o aperfeiçoa para manifestar a sua glória. O milagre não acontece onde tudo está bem, mas onde existe impossibilidade. O vale é o palco dos milagres de Deus. Vejamos aqui o vale de Elá, o vale da confrontação. 1 Samuel capítulo 17. O vale da confrontação, onde Deus nos coloca frente a frente com aquilo que precisamos vencer para que possamos avançar. O que é o vale da confrontação? O vale da confrontação é o lugar onde Deus nos conduz para encarar aquilo que evitamos há anos. Medos, gigantes, traumas, inimigos espirituais, limitações difíceis, problemas complicados ou verdades que não queremos admitir. É um vale onde não podemos fugir. É um vale onde precisamos lutar. É um vale onde Deus revela nossa real força espiritual. No vale da confrontação, não tem esconderijo, não tem atalhos, não tem plateia. Só tem você, o desafio e a presença de Deus. A base bíblica principal do Vale de Elá, 1 Samuel capítulo 17. O maior símbolo bíblico do Vale da Confrontação é o Vale de Elá, onde Davi enfrentou Golias. Porque o confronto aconteceu no vale. O texto diz: os filisteus estavam no monte, e Israel estava em outro monte, e o vale estava entre eles. 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 3. A batalha decisiva não aconteceu no monte, mas aconteceu no vale. O vale representa neutralidade, exposição, lugar onde há vantagem estratégica, terreno de definição. E foi ali que Deus decidiu manifestar a vitória do improvável. O que Deus faz no vale da confrontação? Ele revela o gigante que precisa cair. Nenhum gigante some até ser confrontado. Deus expõe o que estava escondido. Temor, insegurança, pecado secreto, domínio de emoções, crenças erradas, ataques espirituais recorrentes. Ele revela quem você realmente é. Davi não descobriu que era guerreiro no palácio, ele descobriu no vale. O vale revela a sua identidade, seu chamado, sua força espiritual, seus limites, seus propósitos. Ele revela quem Deus é para você. Israel conhecia Deus de ouvir falar. Davi conhecia Deus de caminhar com ele, que é uma diferença muito grande. Ouvir falar, ter comunhão, ter relacionamento, ter intimidade. No vale você vê a fidelidade de Deus, a proteção de Deus, a provisão do Senhor, a autoridade espiritual e a glória de Deus se movendo. Características do vale da confrontação. É inesperado. Davi não foi ao vale para lutar, mas para levar pão. Deus te leva ao vale sem aviso, porque ali ele te surpreende. É um lugar de dúvida humana. Saul, Eliabe, Golias, todos duvidaram de Davi. Vale da confrontação é o lugar onde subestimam você, te tratam como incapaz, te olham pequeno, te olham com desprezo,
Dizem, não vai dar certo. Dizem, você não nasceu para isso. Mas Deus usa aquilo para incendiar a sua fé, para incendiar a nossa fé. Aleluia. É onde Deus troca as suas armas. Davi, ele rejeitou a armadura de Saul. No vale, Deus troca suas armas por armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas espirituais. É ali no vale que Deus troca sua autoconfiança por fé, sua força por dependência, depender único e exclusivamente do nosso Deus. Seus métodos, pelos métodos dele. É o lugar da decisão. No vale, você decide enfrentar ou fugir, crer ou recuar, obedecer ou paralisar. O vale não é sobre o tamanho do gigante, é sobre o tamanho da sua entrega. O propósito do vale da confrontação é encerrar ciclos. Golias aterrorizava Israel há 40 dias. O vale da confiança, da confrontação, acaba com histórias antigas. Quebrar limitações. Davi era visto como pastor. O vale o revelou como guerreiro. Romper bloqueios espirituais. Enquanto ninguém enfrentou Golias, Israel ficou travado. O vale liberta do que nos prende, das nossas ataduras. Iniciar novas fases. Depois do vale, nada é como antes. A história muda, a identidade muda, a visão muda. Marcar você para o propósito. O vale transformou Davi de menino comum em um escolhido do Senhor. Lições espirituais no vale da confrontação. Lição 1. Todo vale tem um gigante. E gigantes não caem com força humana, caem com obediência espiritual. Lição 2. Confronto é mais espiritual do que físico. A guerra não era entre Davi e Golias, mas entre Deus e os filisteus. Lição 3. O vale é onde dons escondidos aparecem. A funda de Davi sempre existiu, mas foi no vale que Deus a usou. Não é lindo isso? Lição 4. O vale produz testemunho. Não haveria Salmo 23 sem o vale. Não haveria rei Davi sem Golias. Lição 5. Vitória no vale é semente de autoridade. Quem derrota gigantes recebe autoridade sobre as nações. Como vencer no vale da confrontação? Lembre-se das vitórias passadas. Davi disse: o Senhor me livrou do urso e do leão. Use o que Deus já te deu. Sua funda já está nas tuas mãos. Já está contigo. O que você tem é o que Deus vai te usar. Vai em nome do Senhor, não no seu nome, não na sua força, não no teu conhecimento teológico, não na tua capacitação acadêmica. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mire na cabeça do gigante. Vença o problema na raiz. Acerte o ponto fraco. Encerre de vez. Corra para cima do confronto. Davi correu em direção a Golias. Vale não se vence fugindo, se vence atacando, se vence avançando. O vale da confrontação é onde Deus nos leva para amadurecer, para vencer, para avançar. É onde Ele destrava a nossa vida e corta ciclos que nos prendiam. É onde Ele revela força, identidade e propósito. E é onde
Gigantes que nos paralisavam caem por terra. No monte você celebra, mas é no vale que você conquista. Amém? Davi enfrentou Golias, um menino contra um gigante, um cajado contra uma espada. O improvável acontece. Deus revela que a vitória vem do Espírito, não do tamanho. Lição: Deus te leva ao vale para te provar, mas também para te exaltar diante dos gigantes. Aleluia. Vejamos aqui o vale de ossos secos, que é o vale da impossibilidade. Ezequiel capítulo 37. Um vale cheio de morte, um cenário sem esperança, sem vida. E Deus pergunta: filho do homem, podem viver estes ossos? Ali algo inesperado acontece. Ossos se juntam, carne cresce, fôlego vem e o impossível revive. Qual é a lição disso aí? Deus te leva ao vale para mostrar que Ele faz viver o que o homem declarou morto. Amém? Vale da sombra da morte é o vale da presença, Salmo 23. Mesmo no vale mais sombrio, o salmista declara: tu estás comigo. No vale Deus não te abandonou, que é o vale da sombra da morte. O lugar onde Deus não explica, mas acompanha. Entre todos os vales descritos na Bíblia, nenhum é tão profundo, tão emocionalmente, tão intenso quanto o vale da sombra da morte mencionado no Salmo 23 e o versículo 4. Ele representa o momento mais escuro, mais incerto, mais silencioso da vida humana. Mas é justamente ali, no ponto da maior vulnerabilidade, que uma revelação extraordinária acontece. No vale da sombra da morte, Deus não manda anjos, Ele mesmo caminha ao nosso lado. No vale da sombra da morte, Ele não permite que a morte toque, apenas projete uma sombra. É o vale onde a presença de Deus se torna mais real em qualquer lugar. O significado do vale da sombra da morte. O termo hebraico original é Tissal Malvet, que significa sombra profunda, trevas densas, escuridão extrema, situação sem saída, medo profundo, proximidade da morte literal ou emocional. Não se trata apenas da morte física, mas pode ser uma perda, pode ser um luto, uma decepção profunda, um quebrantamento, uma depressão em nossa alma, uma noite densa, uma noite espiritual, sensação de abandono, crise que parece sem luz, mas observe, não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. Aleluia. Sombra não mata, sombra não toca, sombra não domina. Ela só existe porque há uma luz atrás. E a grande revelação, a presença de Deus no vale. Aí, Chomanahai Chohe, Amarei Chehele Gandek Eloberneste, Riunda Helesnecho, a presença do Eterno, a presença de Deus. O versículo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Noutros versículos, Davi fala de Deus, Ele me diz, Ele me guia. Mas no vale, Davi muda a linguagem, ele não fala mais de Deus, ele fala com Deus. Tu estás comigo. Isso mostra, no monte, Deus fala sobre si. No vale, Deus revela a sua presença. No escuro, ele se torna pessoal. Na dor, ele se faz íntimo. O vale da sombra da morte é o vale da presença intensificada. A função do vale da sombra da morte: quebrar a ilusão de controle. A dor revela nossas limitações. Só no vale descobrimos que Deus é o nosso único sustento.
fortalecer a intimidade com Deus. Davi não diz, Elohim está comigo. Ele diz, é relacionamento direto, sem intermediários. Eliminar o medo. Deus não tira o vale, ele tira o medo do vale. Você está compreendendo? Ensinar confiança silenciosa. No vale, Deus não fala muito, ele apenas anda junto. No escuro, o maior conforto não é a explicação, é a companhia. Sombra não é morte. A revelação oculta nós vemos aí. Uma sombra só existe porque existe uma luz. Então, se há sombras, é porque a luz não foi apagada. Espiritualmente, a sombra da perda aponta para a luz da restauração. A sombra da dor aponta para a luz da cura. A sombra da solidão aponta para a luz da presença. A sombra da morte aponta para a luz da vida eterna. Deus não prometeu que não passaríamos pelo vale, mas ele prometeu que nunca enfrentaríamos sem ele. Nós temos aí o quê? Nós temos o acompanhamento divino no vale. O texto diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram usados pelo pastor para corrigir, para proteger, para puxar de volta, afastar os lobos, manter no caminho, apontar, apoiar o fraco. Ou seja, no vale Deus não apenas caminha, ele pastoreia. No vale Deus não apenas aparece, ele guia. No vale Deus não apenas consola, ele defende. Você pode dizer glória a Deus por isso? A presença dele é ativa. Nós temos aqui lições espirituais do vale da sombra da morte. A escuridão não cancela o cuidado de Deus. Mesmo quando você não vê, Deus vê você. O silêncio de Deus não é ausência, é proximidade. Quando ele se cala, ele se aproxima. E outra, o vale não é permanente. Davi diz, ainda que eu andasse. O vale é caminho, não é morada. A presença de Deus substitui o medo. Onde Deus está, o medo não permanece. Sua fé não é provada no monte, ela é provada no vale. O vale revela a profundidade do seu relacionamento com o Senhor. A presença de Deus. Se o vale da sombra da morte é o vale do medo, ele também é o vale da presença. Deus anda comigo, Deus me guarda, Deus me guia, Deus me protege, Deus me sustenta, me consola, Deus te revive. Se você está nesse vale, saiba de uma coisa, que Deus está mais perto agora do que qualquer em outro período da sua existência. No monte ele fala, mas no vale ele abraça. O vale da sombra da morte nunca foi sobre morte. É sobre vida guardada, mesmo diante do medo. É sobre presença, mesmo diante do silêncio. Silêncio é sobre propósito, mesmo em meio à dor. Do vale da sombra da morte, Deus não manda ajuda. Ele é a própria ajuda. Ele não envia consolo, ele é o consolador. Ele não aponta o caminho, é Ele quem nos toma pela mão direita e nos diz, não temas porque eu estou contigo. Não te espantes porque eu sou teu Deus. E quando você sair desse vale, você vai sair e sairá mais íntimo, mais forte, mais sensível, mais consciente, mais experiente, que sempre, sabendo que Deus sempre esteve ali. Ele se aproxima. E nesse vale, a lição no vale, Deus revela a sua presença, não o seu abandono. Aí nós temos agora o vale de Baca, que é o vale da transformação. Salmo 84, versículo 6. Passando pelo vale árido, fazem dele um lugar de fontes. O lugar seco se torna águas. O lugar de lágrimas vira renovo. Qual é a lição? Deus transforma o chão da dor em uma fonte de crescimento. O inesperado
que Deus revela no vale é direção. O vale te obriga a ouvir a voz de Deus. Identidade, quem você realmente é e aparece sob pressão. Propósito, sem vale não existe missão completa. Milagre, Deus ama agir onde ninguém aposta mais. E a presença, o vale é onde Deus fala mais perto. Como permanecer firme no vale? Mantenha os olhos no pastor. Não temerei mal algum. Salmo 23, versículo 4. Não desista ante a revelação. O vale não é permanente, é um processo. Alimente a fé e não a ansiedade. O inesperado vem pela fé, não pelo medo. Ore enquanto você caminha. A oração abre caminhos onde o vale fecha as portas. Lembre-se, o vale não te define, ele te molda, ele te prepara, ele te empurra para algo melhor, para um grande propósito. O vale de Deus, os vales de Deus não são lugares de morte, mas de transformação. Não são períodos de humilhação, de punição, mas de revelação. No vale ele quebra, ele cura, ele renova, ele levanta. É quando o processo continua, é quando o inesperado acontece e Deus brilha. É aquilo que parecia perda se torna realmente um grande testemunho. Deus te leva ao vale não para te destruir, mas para te mostrar que Ele é maior do que o vale, maior do que o gigante, maior que a dor e maior do que tudo que você possa imaginar para a sua própria história. Aí eu tenho aqui o vale do recomeço e da restauração, quando Deus transforma ruínas em novos começos. Há vales que Deus permite, nos permite atravessar para confrontar, para corrigir, para humilhar. Mas existe um vale especial cheio de esperança, onde a mão de Deus não nos quebra, mas nos reconstrói, que é o vale da restauração. O lugar onde Deus reergue o que caiu, restaura o que foi quebrado, revive o que morreu, devolve o que se perdeu, reconstrói o que o tempo destruiu e dá novas oportunidades a quem não acreditava mais. O recomeço não nasce no monte, nasce no vale. Aí nós temos aqui a base bíblica, que é o vale de ossos secos. O maior símbolo bíblico que aí é esse vale da restauração. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Sonhos mortos, promessas esquecidas, famílias destruídas, ministérios parados, identidade perdida, fé enfraquecida, histórias interrompidas. Mas é nesse vale que há um recomeço nacional. Esse vale se torna o símbolo do impossível se tornando possível. E o propósito do vale do recomeço é mostrar que Deus ainda não terminou. Se você ainda está vivo, Deus está escrevendo a tua história. Vales não são funerais, são salas de partos espirituais. Construir algo novo, não remendar o antigo. Deus não faz concertos superficiais. A restauração bíblica, ele cria algo novo, algo lindo, a partir daquilo que parecia que estava destruído. Alinhar você ao seu propósito original. O vale onde Deus reorganiza, redireciona, reposiciona, reacende a visão. Produz maturidade. Recomeços verdadeiros surgem de pessoas amadurecidas pela dor. Revelar o poder da palavra. Se a palavra de Deus faz ossos reviverem, somente a voz de Deus inicia um novo ciclo. Processos de restauração, processos do recomeço no vale. Deus não te leva ao vale não para te destruir, mas para te mostrar a verdade. Ezequiel foi levado pelo Espírito ao vale. Deus não fugiu do cenário. Ele quis que o profeta visse a realidade. Não há restauração enquanto a verdade não é encarada. Deus te faz olhar
para o que morreu. Antes de reviver, é preciso reconhecer onde caiu, onde perdeu, onde secou, onde parou. O vale expõe o que precisa renascer. E Deus te faz profetizar no meio do vale. Recomeço não começa com força humana, mas com declaração espiritual. Profetiza, filho do homem. Não é o vale que determina o futuro, é a palavra liberada no vale. Deus restaura em etapas. No texto diz, os ossos se juntam, surgem nervos, criaram-se músculos. Vem a carne, por último, vem o fôlego de vida. Restauração é um processo, não um estado instantâneo. E Deus envia o fôlego, o Espírito. Nenhum recomeço é completo sem o Espírito Santo. É Ele quem dá vida, quem dá direção, força, identidade, sustenta o novo ciclo. Aí nós vemos aí a natureza do recomeço com Deus. Recomeço não é retrocesso, é renascimento. Não é voltar ao passado, é avançar a partir de um novo ponto. Restauração não é voltar a ser o que era, é se tornar melhor. Com Deus, restauração significa mais maturidade, mais sensibilidade espiritual, mais gratidão, mais fé, mais dependência dele. Deus sempre devolve multiplicado. Quando Deus restaura, Jó recebe o dobro. Pedro ganha um novo chamado. Davi recupera tudo em Ziclag. Israel volta do exílio mais forte. O filho pródigo recebe honra. E a mulher do fluxo de sangue recebe paz. Restauração divina é retorno glorioso. Sinais de que você está entrando no vale do recomeço. Deus começa a mexer em áreas esquecidas. Você se sente impulsionado para retomar algo. Coisas velhas começam a perder sentido. E há uma inquietação santa para mudar. Deus começa a te falar novamente. O Espírito traz esperança à alma. Como caminhar no vale do recomeço e da restauração? Aceite o processo. Há estágios, não pule etapas. Ouça a voz de Deus. Sua restauração começa com a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Profetize vida, você precisa falar sobre o futuro que Deus prometeu. Permita que Deus reconstrua do zero. Não tente reerguer o que Deus derrubou. Creia no impossível. O vale só se transforma quando você acredita que pode reviver ossos secos. O vale do recomeço e da restauração é o lugar onde Deus devolve sonhos. Aleluia. Reergue ministérios, cura feridas, refaz identidades, fortalece corações e inicia uma nova história. Esse vale não é o fim do nada, é o começo de tudo o que Deus preparou para você. O Deus que revive ossos secos também está revivendo a sua esperança, sua casa, sua fé, sua vida, seus propósitos. O vale será o palco do seu ressurgimento, do seu renascimento. E vale é lugar de revelação divina. Os vales na Bíblia não são apenas geográficos, mas simbólicos. Representam fases de baixa, momentos de dor, noites silenciosas ou caminhos estreitos, onde a vida humana é reduzida ao essencial. Porém, também são ambientes privilegiados para revelações profundas, porque Deus fala do modo mais claro, onde o coração está mais sensível. E ao longo das Escrituras, o vale aparece não somente como o cenário de batalhas e lágrimas, mas o lugar onde Deus se manifesta de forma inesperada.
O vale como um ambiente da presença e da voz de Deus. A revelação depende da postura, não do terreno. Nos montes o homem se eleva, no vale Deus desce. Por isso os vales são ambientes onde o orgulho cai, a autossuficiência se rompe e o coração se torna um terreno fértil para ouvir a voz divina. Na Bíblia, Deus raramente se revela de maneira grandiosa aos altivos, mas frequentemente manifesta a sua voz aos quebrantados. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18. Vales quebrantam, é o quebrantamento, e o quebrantamento abre portas para revelações. Deus revela a sua identidade no vale, a revelação sobre quem Deus é. Nos vales, Deus se apresenta como o pastor, vale da sombra da morte, como socorro, vale da angústia, como provedor, vale da decisão, como juiz justo, vale de Josafá, como vida, vale de ossos secos. Cada vale expõe um atributo divino que não seria aprendido apenas na teoria. Revelação sobre o que nós somos. No vale, Deus revela nossas limitações, nosso pecado escondido, nossa dependência dele, nosso propósito e nossa força que não sabíamos possuir. Ele expõe para transformar e transformar para enviar. O vale revela o que não poderia ser visto em outro lugar. O vale é o lugar da visão espiritual aberta. Ezequiel, ele recebeu uma das maiores visões da Bíblia, não no templo, mas no vale. Ezequiel capítulo 37. Era um cenário totalmente improvável. Deus mostrou restauração, Deus mostrou renovo, vida onde só havia morte e o destino profético de Israel. A revelação veio na dor, no exílio e no quebrantamento. E o vale se torna o quê? Se torna um anfiteatro da glória invisível. E o vale como lugar de respostas que o monte não dá. Nos montes nós celebramos, mas é nos vales que perguntamos. E Deus usa perguntas profundas para nos liberar respostas profundas. Por que eu estou aqui? O que o Senhor quer me mostrar? O que precisa morrer em mim? O que está nascendo? O que eu preciso deixar? Qual é o próximo passo? No vale, Deus revela o que realmente importa. Porque tudo que é superficial vai cair. Aí nós temos aí o vale como escola de revelação. Revelação do caráter de Deus. No vale da tristeza, ele é o consolador. No vale da escuridão, ele é luz. No vale da espera, ele é fiel. No vale da guerra, ele é o Jeová Sabaoth. No vale da dúvida, ele é a verdade. No vale da morte, ele é restauração em vida. E revelação do plano dele. Deus revela no vale, Deus nos revela direções, estratégias, destinos, chamados. E o próximo nível espiritual. O vale é um local de transição revelacional, onde Deus muda rumos eternos. E por que a revelação acontece no vale? Porque o silêncio terreno amplia a voz celeste. No vale perdem-se distrações. A alma se acalma, o espírito se torna atento. Porque o quebrantamento abre a porta para a glória de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça e revelação aos humildes. Porque o vale nos esvazia de nós e nos enche de Deus. Revelação exige espaço. Espaço exige esvaziamento. E o vale esvazia. O vale não é um fim, mas é uma porta de revelação. E toda a revelação recebida no vale prepara você para um nível melhor, um novo nível, um novo propósito, uma nova estação, uma nova responsabilidade. Deus não revela nada, Deus não revela para impressionar.
Ele revela para transformar, né? Ele nos revela para que nós possamos entender o seu propósito, entender a sua mensagem, entender o seu objetivo. O vale é o lugar onde o invisível se torna visível e onde o improvável se torna real. E é no vale que Deus diz: agora você está pronto para ver. Amém? Aqui foram várias referências de livros, vários livros, sites aqui que nós buscamos, ok? A Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, o livro de Jó, Josafá, várias referências que nós usamos aqui, né? Eu vou ver um hino aqui, eu não sei se eu vou poder colocar. Que não tenha direitos autorais. E vamos ver aqui. Eu espero que você tenha compreendido essa lição maravilhosa, tá? Que eu amei, eu preparei esse estudo, foi maravilhoso. Parecia a inteligência de outro mundo. Muito especial. Telefone, tá? Vamos ver aqui, tá? Deus das montanhas, dedos de Davi. Aonde, mamãe? Do alto da montanha. Se descer ao vale, Sabe o que a gente diz pra você? não perca fé, irmão. Sabe por quê? Você não está só. Olha aqui, ó. Pois o Deus Das montanhas é o mesmo dos vales, nas provações seu auxílio lhe dá. Ele é o Deus da montanha e da Tempestade, o choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. pela fé do alto da montanha. É fácil, Gilberto. É tão Fácil, a que vida é bem melhor. mas o vale Aleluia. do fundo deste vale O que o Senhor faz? ele prova Nova fé, e não te deixa só. pois o Deus Das montanhas é o mesmo dos vales, nas provações ele auxílio me dá. Aleluia. é o Deus da montanha e da Tempestade, o choro dura uma noite, mas da manhã vem alegria. Aleluia, glória a Deus, glória a Sabe Deus. que Ele é o Deus que está aí conosco. Nos deixa só. Levante as mãos, glorifique. Deus está contigo, Deus está comigo. A vida é fácil Quando, Gilberto? quando estás por cima. Aleluia, Mas o vale
Aleluia. Surgem tentações. Arai show, mané, halai Diz show. pra eles. Tenha fé. Ariando e enderres nei show traplaflas do nombria. Aleluia. Ele é fiel e não te deixa só. Pois Deus das montanhas é o mesmo dos vales, nas provações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ajude, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus ajude, que Deus abençoe a todos. Amém?